A China está construindo os megaprojetos mais insanos que o mundo já viu. Estamos falando de coisas que custam centenas de bilhões de dólares e transformam completamente o terreno. Esses megaprojetos movem montanhas, constroem ilhas onde antes só havia oceano e conectam cidades através de vãos que os engenheiros diziam ser impossíveis de transpor. Alguns deles foram concluídos mais rápido do que a construção de um único entroncamento rodoviário em outros países. A escala é tão absurda que é difícil até de imaginar. Um desses projetos alterou a velocidade de rotação da Terra. Outro consegue detectar um sinal tão fraco quanto uma chamada de celular vinda da Lua. Um terceiro está construindo uma cidade totalmente nova do zero para milhões de pessoas. Se você quiser mais vídeos como este, curta o vídeo, pois eles dão um trabalho enorme para serem produzidos, e inscreva-se para não perder o próximo. O que você está prestes a ver vai te surpreender. A China está fazendo coisas que a maioria dos países nem sonharia em tentar. Vamos à contagem regressiva dos 10 megaprojetos mais insanos da China. Começando por uma ponte que mergulha diretamente debaixo d'água. Número 10. Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Imagine atravessar o oceano em uma ponte gigante e, de repente, a estrada desce para um túnel subaquático enquanto enormes navios cargueiros passam bem acima da sua cabeça. É exatamente isso que a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau faz. Ela se estende por 55 quilômetros sobre o Mar da China Meridional, conectando 3 grandes cidades em uma região única. Mas a rota de navegação no meio é uma das mais movimentadas do planeta, e uma ponte convencional impediria a passagem de embarcações gigantes. Então, os engenheiros fizeram algo inédito. Construíram um túnel de 6 quilômetros bem no meio da ponte, mergulhando 40 metros abaixo da superfície. Você passa do céu aberto para a escuridão subaquática e vice-versa em questão de minutos. Para que isso fosse possível, eles tiveram que criar 2 ilhas artificiais do zero, cada uma com 625 metros de comprimento. O fundo do oceano ali não é rocha sólida, é lama mole que pode engolir equipamentos pesados como areia movediça. Então eles cravaram 120 cilindros de aço maciços a 180 metros de profundidade, até finalmente encontrarem algo sólido. Cada cilindro, sozinho, pesa mais que a Torre Eiffel. Pense nisso por um segundo. Eles empurraram 120 objetos, cada um mais pesado que um famoso monumento parisiense, para dentro da lama até encontrarem rocha sólida. Todo o processo levou 9 anos e custou 20 bilhões de dólares. Quando foi inaugurada, uma viagem que antes levava 4 horas passou a durar apenas 30 minutos. Foram utilizadas 400 mil toneladas de aço, o suficiente para construir 60 torres Eiffel. A ponte foi construída para resistir a terremotos de magnitude 8 e tufões de categoria 16, e projetada para durar 120 anos. Atravessá-la de carro é como entrar em um filme de ficção científica. Você começa em uma ponte normal, vê o oceano se estendendo até o horizonte em ambos os lados, e então a estrada se inclina para baixo e você é submerso em um túnel iluminado com navios gigantes flutuando acima da sua cabeça. É uma façanha de engenharia de tirar o fôlego, e está apenas em 10º lugar nesta lista. Subindo na contagem regressiva, o próximo megaprojeto reinventa o que um aeroporto pode ser. Número 9. Aeroporto International Daxing de Pequim. Na maioria dos aeroportos, você precisa atravessar corredores longos correndo e pegar um ônibus de traslado só para chegar ao seu portão de embarque. O Aeroporto International Daxing de Pequim joga essa ideia pela janela. As pessoas o chamam de Estrela do Mar por causa de seu formato peculiar. Com 6 braços que se estendem a partir de um núcleo central,
é o maior terminal aeroportuário do mundo. Tudo sob um único teto, cobrindo 700 mil metros quadrados. Imagine 98 campos de futebol comprimidos sob um teto gigante, e tudo isso foi construído em apenas 4 anos. Isso é mais rápido do que muitos países levam para concluir a construção de um único terminal. A genialidade está no layout. Graças a esses 6 braços radiais, 80% dos portões de embarque ficam a menos de 600 metros do centro. Isso significa que você pode ir do check-in ao seu portão de embarque em 8 minutos ou menos. Sem ônibus, sem trens, sem pânico. Compare isso a outros aeroportos gigantescos, onde às vezes você precisa de 30 minutos e um ônibus só para encontrar seu portão de embarque. Lá em cima, 8.000 painéis de vidro deixam a luz do sol inundar o ambiente, então quase não precisam de luz artificial durante o dia, o que economiza uma fortuna em energia. O próprio teto parece algo saído de um filme futurista, com vigas curvas que se estendem como escamas de dragão por toda a parte superior. O sistema de aquecimento e refrigeração aproveita a energia geotérmica das profundezas da Terra, tornando-o incrivelmente sustentável para um edifício desse porte. Em vez de queimar combustível para manter 700 mil metetóis confortáveis, eles extraem temperaturas estáveis da própria Terra. Atualmente, o aeroporto recebe 72 milhões de passageiros por ano, com espaço para crescer até 100 milhões. Para se ter uma ideia, o aeroporto mais movimentado do Brasil recebe cerca de 42 milhões de passageiros. Portanto, este único edifício poderia lidar com mais que o dobro do tráfego do maior aeroporto de um país inteiro. Talvez a parte mais surpreendente seja o local onde foi construído. O terreno era uma área agrícola vazia a 46 quilômetros ao sul de Pequim. Não havia nada além de terra e plantações. Eles pegaram uma faixa de campos e a transformaram no maior terminal do planeta em tempo recorde. O 9º projeto é incrível, mas o próximo megaprojeto fez algo que parece impossível: diminuiu a rotação da Terra. Número 8. Barragem das Três Gargantas. Pode parecer loucura dizer que um projeto de construção alterou a velocidade de rotação da Terra, mas foi exatamente isso que aconteceu. A magnífica barragem, situada no rio Yangtze, detém o título de maior usina hidrelétrica do mundo. A parede principal se estende por 2 km de largura e atinge 185 m de altura, mais alta que um prédio de 60 andares e com uma extensão maior que a maioria das cidades. Atrás dela, encontra-se um reservatório que se estende por 660 km para o interior, uma distância maior que a entre muitas grandes cidades. Ao olhar de uma extremidade para a outra, não é possível ver onde a água termina. A construção utilizou 28 milhões de metros cúbicos de concreto, o suficiente para pavimentar uma estrada ao redor do Equador. Além disso, foram utilizadas 463 mil toneladas de aço, e 1 milhão de pessoas tiveram que se mudar para novas casas para dar lugar ao nível crescente da água. É como realocar uma cidade inteira, família por família, rua por rua. Dentro da barragem, 32 turbinas gigantes giram dia e noite, cada um deles produzindo 700 megawatts. Juntos, eles geram 22 gigawatts, produzindo cerca de 100 terawatts-hora de eletricidade por ano. Essa energia é suficiente para abastecer um país inteiro. Imagine ligar na rede elétrica todas as lâmpadas, todas as fábricas, todos os hospitais e todas as casas de uma pequena nação. E uma única barragem dá conta de tudo isso. É aqui que a física fica interessante. Quando o reservatório se encheu, ele continha 39 bilhões de toneladas de água a uma altitude maior do que antes. Todo esse peso alterou ligeiramente o momento de inércia da Terra, e o planeta desacelerou em 0 microsegundos. Os dias
literalmente ficaram um pouco mais longos porque os humanos represaram a água atrás de um muro. Todo o projeto custou os 37 bilhões e levou 17 anos para ser concluído. Ele também domou o rio, reduzindo as enchentes mortais que costumavam tirar vidas todos os anos e melhorando a navegação para barcos de carga que agora podem viajar para o interior. A contrapartida, porém, foi enorme, já que cidades antigas, sítios históricos e ecossistemas fluviais desapareceram para sempre sob as águas. É uma maravilha de poder e escala, mas o próximo megaprojeto se estenderá por todo o país sobre trilhos. Número 7. Rede ferroviária de alta velocidade. Esqueçam uma ponte ou uma barragem. O sétimo exemplo é um projeto único que abrange uma nação inteira e continua a se expandir para além de suas fronteiras. A China construiu a maior rede ferroviária de alta velocidade do planeta, praticamente do zero, em apenas 2 décadas. Em 2008, a China possuía apenas 672 quilômetros de trilhos de alta velocidade. Isso é menos do que a distância entre 2 cidades próximas. Hoje, a rede ferroviária se estende por mais de 45 mil quilômetros. Para se ter uma ideia, isso é mais do que todas as outras linhas ferroviárias de alta velocidade do mundo juntas. Se você colocasse todos esses trilhos em sequência, seria como construir uma ferrovia da Terra à Lua, só que aqui mesmo, na superfície. Os trens atingem velocidades comerciais de 350 km/h. Alguns protótipos de teste, usando tecnologia de levitação magnética, chegaram a 600 km/h, mais rápido do que um pequeno avião na decolagem. Você pode viajar de Pequim a Xangai, uma jornada de mais de 1.000 quilômetros, em cerca de 4 horas. Isso é mais rápido do que dirigir entre 2 cidades, uma fração dessa distância em muitos outros países. Mas a parte realmente impressionante é o que eles tiveram que construir para que esses trilhos funcionassem. A grande ponte Danyang-Kunshan, parte da linha Pequim-Xangai, se estende por 164 quilômetros, tornando-a a ponte mais longa do mundo. Ela cruza rios, lagos, arrozais e bairros densamente povoados sem tocar o solo na maior parte do percurso. E tem mais. Para conectar a província de Yunnan ao Laos, engenheiros chineses construíram uma ferrovia através de uma das regiões mais montanhosas do mundo. Em apenas 1.000 quilômetros de trilhos, eles construíram 101 pontes. Mais de 60% da linha férrea corre dentro de montanhas ou suspensa sobre vales profundos. O investimento total ultrapassou os 500 bilhões, e a rede transporta mais de 3 bilhões de passageiros por ano. Isso representa quase metade da população mundial viajando nesses trens em um único ano. A China não está se limitando às suas próprias fronteiras. Ela está expandindo a malha ferroviária para países vizinhos, criando uma rota ferroviária da seda que eventualmente ligará a Ásia à Europa. O 7º projeto conecta um continente, mas o próximo megaprojeto desloca rios por toda uma nação. Número 6. Projeto de transferência de água para o sul. Imagine pegar um rio inteiro e virá-lo de lado para que a água flua de uma extremidade de um país enorme para a outra. É basicamente isso que o projeto de transferência de água para o sul faz. O norte da China tem cerca de 45% da população, mas apenas 20% da água. O sul tem água em abundância, enquanto as cidades do norte estão secando. Então a China decidiu resolver o problema transportando água por mais de 4.300 quilômetros de canais, túneis e aquedutos. Este é o maior projeto de engenharia hídrica da história da humanidade e é composto por 3 rotas distintas. A Rota Leste já está em funcionamento, transportando 14 bilhões de metros cúbicos de água por ano. Para visualizar isso,
Imagine 6 milhões de piscinas olímpicas cheias de água sendo despejadas anualmente em direção ao norte. A água flui por uma combinação de canais abertos, aquedutos cobertos, túneis profundos e estações de bombeamento, tão potentes que consomem tanta eletricidade quanto pequenas cidades inteiras. A rota central é ainda mais impressionante. Inclui um túnel de 7 quilômetros escavado diretamente em montanhas sólidas. Em alguns trechos, os engenheiros construíram aquedutos que cruzam rios existentes. É possível, literalmente, ver um rio fluindo sobre outro. 2 cursos d'água, empilhados um sobre o outro como um cruzamento de rodovias, mas feitos inteiramente de água. Um aqueduto possui 2 níveis, com o rio original fluindo por baixo e a água transferida fluindo por cima. Mas o verdadeiro desafio pertence. A rota ocidental ainda está em construção. Para que funcione, é necessário bombear água a altitudes de 4.500 metros acima do nível do mar, atravessando o Planalto Tibetano. Isso significa construir estações de bombeamento tão potentes que cada uma consumirá mais energia do que uma cidade de 100 mil habitantes. O custo total deverá ultrapassar os 80 bilhões de dólares e mais de 300 mil pessoas já foram realocadas. Quando o sistema estiver concluído, transferirá 44 bilhões de metros cúbicos de água por ano. Isso é suficiente para resolver a crise hídrica em Pequim e outras megacidades do norte por gerações. Número 6. Transportar água através de um continente, mas o próximo megaprojeto olha para as estrelas. Número 5. Telescópio rápido. O número 5 parece pura ficção científica. A China queria o maior radiotelescópio já construído. Então eles arrasaram uma montanha e esvaziaram um vale natural para abrir espaço para ele. O resultado é rápido. O telescópio, esférico de 500 m de abertura, está instalado em uma enorme cratera rochosa na província de Gujo. O prato tem 500 m de diâmetro, tão largo que caberiam 30 campos de futebol dentro dele. É composto por 4.450 painéis triangulares de alumínio, cada um ajustável individualmente, permitindo que o telescópio foque em diferentes partes do céu. E aqui está a parte genial. Um telescópio normal gira para apontar para diferentes alvos, mas este prato é tão enorme que girá-lo seria praticamente impossível. Em vez disso, os painéis se movem, alterando a curvatura do prato para apontar para qualquer parte do espaço que se queira estudar. Funciona como uma lente líquida gigante no meio de uma cordilheira. A sensibilidade deste instrumento é quase inacreditável. Ele consegue captar sinais de rádio tão fracos que seria como ouvir um celular tocando na Lua. É por isso que a propaganda mencionou isso antes. O FAST já encontrou mais de 800 pulsares, incluindo alguns dos mais distantes e raros já detectados. Ele busca sinais de civilizações extraterrestres e mapeia a distribuição do hidrogênio pelo universo. Para garantir o funcionamento perfeito do telescópio, 9.000 moradores foram realocados de uma área de 5 km ao redor do local. Dentro dessa zona, celulares, Wi-Fi e praticamente qualquer dispositivo eletrônico são completamente proibidos, pois até mesmo um sinal de rádio muito fraco poderia interferir nos dados. O projeto custou os 180 milhões e levou 5 anos para ser concluído. O que torna isso ainda mais impressionante é que a China praticamente não tinha experiência em radioastronomia antes de construir esse telescópio. Eles simplesmente decidiram que queriam o melhor telescópio do mundo. Escolheram uma montanha e o construíram. O quinto projeto alcança o espaço profundo, mas o próximo megaprojeto flutua acima da própria Terra. Em quarto lugar,
A Estação Espacial Tiangong. O quarto item desta lista deixa completamente a Terra. A Estação Espacial Tiangong, cujo nome significa Palácio Celestial, é o posto avançado da China em órbita. Ela foi construída sem qualquer ajuda externa, tornando a China um dos únicos 3 países a enviar um ser humano ao espaço por conta própria. Esse primeiro voo aconteceu em 2003. 20 anos depois, eles têm uma estação permanente orbitando o planeta a 400 km de altitude. A montagem foi realizada com 11 lançamentos em apenas 2 anos, um ritmo que impressionou observadores do mundo todo. A estação possui 3 módulos principais, oferecendo 110 metros cúbicos de espaço habitável e capacidade para 6 astronautas simultaneamente. Seus sistemas de suporte à vida são mais avançados do que os de estações mais antigas, com melhor reciclagem de água e a capacidade de permanecer habitável por 15 anos sem grandes reparos a partir da Terra. Um braço robótico de 10 metros se move externamente como uma lagarta, transportando equipamentos e até mesmo astronautas de um ponto a outro. Em breve, será lançado o telescópio Junyan, com um espelho de 2 metros e um campo de visão 300 vezes maior que o do Hubble, mas com nitidez semelhante. A genialidade da ideia é que ele sobrevoa Tiangong e pode acoplar-se à estação para ajustes e reparos, permitindo que os astronautas façam a manutenção sem correr o risco de uma longa caminhada espacial. Olhando para o futuro, a China tem planos para levar pessoas à Lua até 2030, construir uma base lunar até 2035 e realizar viagens a Marte na década de 2040. Eles não estão seguindo o manual de ninguém, estão criando um completamente novo. Voltando à superfície, o próximo megaprojeto atravessa as montanhas mais perigosas da Terra. Em terceiro lugar, o corredor econômico China-Paquistão. A medalha de bronze vai para algo que muitas pessoas nunca ouviram falar, mas que está transformando as rotas comerciais globais de forma significativa. O corredor econômico China-Paquistão é uma enorme rede de rodovias, linhas férreas, oleodutos e cabos de fibra óptica que liga Xinjiang, na China, ao porto de Guadalajara, no Paquistão, no Oceano Índico. O grande destaque de tudo isso é a rodovia Karakoram, uma das estradas mais perigosas já pavimentadas. Ela atravessa 3 enormes cadeias de montanhas. A estrada atravessa os Himalaias, o Karakoram e o Hindu Kush, atingindo altitudes de até 4.714 metros. Nessa altitude, o ar é tão rarefeito que causa tonturas nos trabalhadores só de ficarem parados. A estrada está situada no terreno mais instável do planeta, exatamente onde 2 placas tectônicas colidem. Rochas caem, avalanches de neve descem e o solo treme o tempo todo. Em alguns trechos, o penhasco é tão vertical que os trabalhadores tiveram que esculpir a estrada diretamente na rocha, descrevendo espirais gigantescas para subir apenas algumas centenas de metros. Mas a rodovia é apenas o começo. O plano completo transforma o porto de Gwadar, de uma pacata vila de pescadores, em um importante centro de navegação em águas profundas, que dará à China acesso direto ao Oceano Índico, reduzindo em milhares de quilômetros as rotas marítimas para a Europa e o Oriente Médio. Mais de 70 projetos estão em andamento, incluindo usinas de energia que adicionarão 17 gigawatts à rede elétrica do Paquistão, mais que dobrando a capacidade atual. A China está investindo os tais 62 bilhões, o maior investimento bilateral da história. O objetivo é criar uma rota terrestre para a Europa, África e Oriente Médio, evitando os gargalos oceânicos controlados por outras nações. Imagine uma nova rota da seda
construída com asfalto e aço. A seguir, a China constrói uma cidade inteira do zero para milhões de pessoas. Número 2. A nova área de Xiong. Conquistar a medalha de prata é um plano tão ousado que parece um sonho. A China está construindo uma cidade totalmente nova do zero para aliviar a pressão sobre Pequim. A nova área de Xi'an está surgindo a 100 km a sudoeste de Pequim. E quando estiver concluída, se estenderá por 2.000 km e abrigará 2 milhões de habitantes. Isto não é apenas um conjunto de prédios construídos aleatoriamente. Xiang'an foi projetada para ser a primeira cidade verdadeiramente inteligente do mundo. Um gigantesco laboratório de testes para todas as tecnologias futuras que você possa imaginar. Todos os prédios possuem sensores conectados. A inteligência artificial controla o trânsito. Não existem semáforos tradicionais e os carros autônomos são o principal meio de transporte. Toda a cidade é neutra em carbono. A energia provém de fontes renováveis. Painéis solares são integrados aos edifícios e sistemas de captura de carbono estão instalados nas próprias ruas. O transporte público é 100% elétrico e tão bem planejado que nenhum ponto da cidade fica a mais de 10 minutos a pé de uma estação. O projeto também rompe com a tradição. Em vez de uma única e gigantesca área extensa, Xi'an possui diversos centros interligados por transporte rápido. Assim, os subúrbios como os conhecemos desaparecem. Parques e florestas ocupam 70% do território. Portanto, a cidade está situada dentro de uma floresta, em vez de substituí-la. O verdadeiro motivo de tudo isso é transferir universidades, hospitais e sedes de empresas da superlotada Pequim para um novo local, o que desafoga a capital e, ao mesmo tempo, impulsiona um novo motor econômico. O orçamento inicial é de 36 bilhões, mas o custo final pode ultrapassar os 200 bilhões até 2035 e 200 bilhões até 2000. É a maior experiência de construção urbana em 100 anos e todos estão acompanhando. Mas o primeiro lugar vai para algo ainda maior, um megaprojeto que circunda o globo. Número 1. Iniciativa Cinturão e Rota. Aqui está o mais insano megaprojeto de todos. Não se trata de uma única ponte, barragem ou edifício. É um plano para reescrever o mapa comercial do mundo inteiro. A iniciativa da Estrada de Belton, também chamada de Nova Rota da Seda, abrange 3 continentes e envolve mais de 150 países. O custo ultrapassa das 1 trilhão investido em portos, ferrovias, rodovias, pontes, aeroportos, usinas de energia e cabos de comunicação da Ásia à África, à Europa e até mesmo à América Latina. Para se ter uma ideia da dimensão, é 12 vezes maior que o Plano Marshall, que reconstruiu a Europa após a Segunda Guerra Mundial. No Quênia, a China construiu uma ferrovia de 480 km de Nairobi a Mombasa, transformando uma viagem de 12 horas em uma de 4 horas. Na Etiópia, uma linha de 750 km liga a capital ao porto de Djibouti. A Sérvia está recebendo pontes e rodovias. O Laos agora tem um trem de alta velocidade atravessando montanhas que nunca tiveram estradas decentes. A China está construindo ou modernizando 70 portos em 34 países, tecendo uma rede de navegação que acelera o comércio global. O porto de Pireus, na Grécia, agora administrado por uma empresa chinesa, tornou-se o maior e mais movimentado do Mediterrâneo. Guadada, no Paquistão, Hambento, no Sri Lanka, e Bagamoyo, na Tanzânia, estão se tornando megaportos de águas profundas. A verdadeira ambição vai além do concreto e das ferrovias. Trata-se de criar novas rotas comerciais que coloquem a China no centro
mudando a forma como o mundo movimenta mercadorias e gera riqueza. Levará décadas para ser concluído e os efeitos durarão séculos. A China está reconstruindo o mundo, uma estrada, uma ferrovia e um porto de cada vez. Esses são os 10 megaprojetos mais impressionantes da China. Cada um deles, individualmente, seria a maior conquista da engenharia da maioria dos países. Juntos, eles mostram que a China está ultrapassando o que qualquer um considerava possível. Se você ficou impressionado, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Há mais vídeos na tela agora. Então me diga, qual desses 10 megaprojetos você acha o mais insano? Deixe sua resposta nos comentários.